Oi, tudo bem? Esse é o BTC Money, seu programa sobre finanças pessoais, economia e investimentos da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de negociação e comunicação da BTC, e no episódio de hoje a gente vai bater um papo sobre sell side e buy side. Você vai entender um pouquinho desse vocábulo aí macabro do mercado financeiro, mas mais importante do que isso, você vai entender quais são as áreas, né, o que significa cada uma dessas partes aí dentro do mercado financeiro. A gente vai falar um pouquinho sobre carreira, enfim. Fica até o final que o papo vai ser bem legal. Eu acredito que você vai começar a compreender um pouquinho mais dos meandros do mercado financeiro. E para me acompanhar aqui nessa jornada, estou com o Rafael Lopes, nosso instrutor de risco, performance e renda fixa do General Finance Program, que está com inscrições abertas, inclusive, e o link está aqui na descrição. Fala aí, Rafa, beleza? Fala pessoal, prazer estar com vocês novamente. Vamos lá explicar um pouquinho melhor da configuração de todas essas áreas. Vamos lá. Vamos lá, vamos para cima e também com a gente, Marco Barros, instrutor de investimentos do General Business Program. Fala, Marquinho. É isso aí, mestre Habib, é isso aí, mestre Rafa. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está aí com a gente. É sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de número 103 do nosso BTC Money. Vamos que vamos, Habib. Pois é, muito bom. E você que está ouvindo a gente, né, ou assistindo a gente pelo YouTube, já peço para você curtir o vídeo, se quiser, dar uma força para a gente e também deixar um comentário com algum tema que você queira que a gente coloque aqui no BTC Money, tá? E você, como um investidor ou uma investidora, né, até pode eventualmente se considerar como sendo do buy side, né, apesar do volume às vezes meio baixo de investimento, mas isso é normal, viu, pessoal? Então não se preocupem com isso. Mas uma coisa muito importante que a gente coloca aqui é a diversificação de investimentos, inclusive a diversificação geográfica, tá? Então, para você que é comprador e compradora de títulos e ações e outros produtos de investimento, deve sim considerar investir no exterior. E para isso é muito importante fazer com segurança, credibilidade. E para te ajudar nessa tarefa, você pode contar com a Nomad Global, que é a nossa parceira aqui, e a Nomad, ela foi a primeira empresa a oferecer conta em dólar nos Estados Unidos para você fazer compras, etc., e também auxilia em investimentos no exterior, com carteiras administradas, desenhadas para o seu perfil de investimento, e é muito importante que você saiba como investir e tenha ajuda, né, de acordo com o seu perfil de investimento. E para você, né, que está acompanhando a gente aqui, claro que tem uma benesse, você consegue, se você abrir a conta e em até 15 dias realizar a sua primeira remessa, você tem $15 de cashback. $15 de cashback, é isso aí, é só colocar o cupom BTC15 na hora de fazer a sua conta, tá? Então você vai lá, faz a remessa e ganha $15, hein, pessoal? Isso aí é muito, muito bom, não dá para jogar fora $15 hoje, apesar de que o dólar até está começando a baixar um pouquinho, né? Fica aí a dica, viu, pessoal, para um outro episódio. Mas é isso aí, o link está na descrição para você abrir sua conta no Nomad Global. Enfim, invista com segurança e comece a diversificar seu portfólio também fora do país, tá? Pelo menos uma partezinha pode ser interessante. Bom, vamos lá, pessoal. Então é o seguinte, a gente vai falar um pouquinho sobre essas diferenças, né? Rolaram perguntas no Instagram, vira e mexe aqui, o pessoal também fala alguma coisa para entender um pouco mais desse vocábulo e desses meandros, né? Será que vale a pena trabalhar no buy side? Será que é melhor no sell side? Enfim, então vamos esclarecer algumas coisas. Marquinhos, é o seguinte, você já atuou, né, no sell side do mercado financeiro e tem várias áreas que compreendem esse pedaço aí do mercado financeiro. Então conta um pouquinho mais para o pessoal o que é o sell side, algumas áreas que compreendem, enfim, a palavra é sua. Legal, excelente, mestre Habib. Ó, da maneira que eu entendo o sell side, é uma parte do banco que fornece serviços para os outros entes, como por exemplo o buy side, que daqui a pouco o Rafa explica, né? Então, o que é o sell side, né? Principalmente, quais são as principais áreas que compreendem o chamado sell side? A principal delas é o investment banking, é toda aquela área do banco que faz toda a estruturação, seja de uma empresa que quer, por exemplo, emitir ações, né, na bolsa de valores, né, e aí quem cuida, né, o nome dessa área que cuida de, por exemplo, emissão de ações é chamada de ECM, Equity Capital Markets, né? Então é o cara de mercado que cuida de equities. Dentro do banco de investimento também, do IB, tem o DCM, que é o Debt
Capital Markets, que é a parte do banco que estrutura, que ajuda a estruturar as empresas, outros entes do mercado, em relação a dívidas, a debts, né? Isso é o IB, que é uma parte bem grande do sell side, e além disso, a gente tem toda a parte da corretora, que presta serviços. E aí você tem dois principais pontos, né? Você tem a parte de trading, efetivamente falando. Então, por exemplo, né, Habib, você é uma instituição do mercado financeiro e você quer vender algum ativo, né? Você pode ligar lá no sell side da corretora que vai pegar e arranjar uma pessoa para comprar esse ativo, né? Fazer essa parte da corretagem. Eu especificamente trabalhei nessa área. Eu trabalhava na corretora de ações. Então, os clientes nos procuravam para comprar e vender ações de uma maneira estruturada. Bem complementar, bem coladinho à área de trading, a gente tem a área de research, que analisa as empresas, analisa as oportunidades de investimento e prestam esse serviço informativo para os seus clientes, para o buy side, né? Então, o buy side normalmente também tem o research dele, mas a corretora, como serviço agregado, dá essas oportunidades de compra, de venda, diz o que ele está achando do mercado ali. Esse, Mestre Habib, é um resumo aí do nosso sell side hoje no mercado. Pô, muito bom, Marquinhos. Você me lembrou agora de um exemplo que eu comentei no outro programa que a gente tem aqui, que é o BTC Journal, onde a gente comentou sobre a estratégia do Madeiro de emitir CRAs, certificados recebíveis do agronegócio, né, baseado aí no fato de que são compras de produtores rurais, etc., enfim. Então, a notícia, ela fala sobre esse desejo, esse interesse do Madeiro de emitir os CRAs. Os CRA, se você não sabe o que é CRA, volta aí, a gente tem um monte de episódio que a gente fala sobre esse tipo de produto, mas é um produto de dívida, como o Marquinho falou, né? Tá lá dentro daquela estrutura do DCM. Então a empresa ela pode emitir alguma dívida, né? Seja ela uma debenture, um CRA, um CRI, né? Se for do setor imobiliário, enfim, tem alguns produtos aí que vocês conhecem melhor do que eu, mas ela está lá estruturando, e aí quem está estruturando essa emissão são, salvo engano, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, tá? São os bancos que hoje, né, seguram algumas das dívidas do Madeiro, que metade da dívida do Madeiro hoje vence em julho, e o Madeiro, obviamente, não tem dinheiro para pagar, né? Então, o que ele está fazendo? Ele está emitindo novas dívidas de maior de vencimento mais longo, obviamente mais caras, né? E quem estrutura essa operação hoje são esses bancos, né? Eu acho que é um exemplo aqui, porque agora os bancos precisam sair correndo atrás de gente que está interessada em comprar esses CRAs, né? E aí a gente passa para o lado do buy side, que o Rafael também já atuou no lado do buy side. Rafa, dá um pouco um panorama aí, quais são as áreas que a gente encontra, como que funciona, vamos lá. O termo buy-side é muito associado à gestão de recursos, às assets, né? Quando a gente fala do buy-side, na mesma hora a gente lembra do analista de research, por exemplo, que é o cara que está trabalhando lá ou no fundo de crédito ou no fundo de equity dentro das assets. Uma maneira da gente entender isso é que quem está trabalhando do lado do buy-side é quem é o dono do dinheiro, né? Ou seja, quem efetivamente toma a decisão de alocação, quem efetivamente decide para onde aquele recurso vai ser direcionado, né? Então, você tem, por exemplo, dentro de uma área de crédito, né? Quando a gente fala da asset, que a gente divide em back-office, middle e front, no front é onde estão as mesas de gestão, né? Então, você tem uma asset como a dos grandes bancos, por exemplo, mesas que cobrem todas as estratégias de gestão praticamente que existem no mercado brasileiro, né? Se a gente estiver olhando para uma asset brasileira. E aí, então, você passa por desde os fundos passivos de equity e renda fixa, e aí você vai migrando para os fundos ativos de renda fixa, fundos ativos de bolsa, depois você tem todas as estratégias na parte dos chamados hedge funds, né, ou os multimercados, que são os multimercados, tanto macro quanto long and short, que aí são aquelas estratégias mistas e com baixa correlação com todas as demais, né? Isso que define um hedge fund, entre outras coisas, né? Mas uma das características importantes. Bom, então, quando a gente está falando das mesas de renda fixa de crédito e mesas de equity,
Na renda fixa de crédito, obviamente, um fundo, antes de tomar a decisão de compra de qualquer emissão de dívida no mercado, tem que fazer uma análise da empresa, né? E aí, o banco ele conta, obviamente, com o apoio do sell-side, que o Marquinhos estava falando, que são aqueles analistas de research que ficam dentro da corretora, que, obviamente, para gerar negócio, para estabelecer relacionamento, geram muita informação, produzem muitos relatórios, e esses relatórios são fornecidos para os clientes, as assets são grandes clientes, consomem bastante isso, e do lado da própria asset, que é o buy-side, também existe a equipe de analistas de research, e aí, dependendo do tamanho da estrutura, você pode ter um analista focado em cada setor, ou, eventualmente, um analista que cobra 2 ou 3 setores ao mesmo tempo, né? Se a gente está falando de estruturas um pouco mais enxutas. No caso das grandes assets, você tem praticamente um analista para cada setor. Então, é o cara que cuida ali, sei lá, de metals and mining, você tem o cara que cuida de papel e celulose, você tem o cara que cuida de energia, consumo discricionário, etc. Então, todos esses setores. Isso na parte dos fundos de crédito que compram dívidas. Quando a gente vai para a renda variável, aí são os fundos que compram ações e o racional é parecido. A única diferença é que o analista de equity, né, ele faz a precificação da ação, então a maneira dele analisar a empresa é um pouco diferente. Mas você também tem os analistas divididos por setores e, da mesma maneira, também existe o analista do sell-side, que fornece informação para essa mesa, né? Bom, quando a gente vai para a parte dos hedge funds, você também pode ter subestratégias ou partes, né, daqueles hedge funds que têm estratégias de equity ou de crédito, e aí você também vai ter alguns analistas ali fazendo coberturas, né, setoriais e coberturas das empresas. Então, é basicamente isso. Tem uma outra diferença importante também, que é na dinâmica de trabalho, Habib, mas aí a gente pode deixar para o Marquinho começar falando um pouco do sell-side, um pouco dessa dinâmica, que eu faço a comparação para o buy-side, porque tem diferenças importantes que muitas vezes podem balizar a tomada de decisão. Poxa, eu quero trabalhar num sell-side, eu quero trabalhar num buy-side. Pois é, acho que é legal, Rafa, a gente entrar nessa seara, né? Mas eu vou deixar o Marquinho comentar. Só uma coisa antes, então, dando um exemplo rápido aqui, também recente, para o pessoal entender um pouco mais do buy side, né? Olha só que interessante. Uma gestora, né, bem conhecida chamada Dynamo, ela tem um fundo lá, que é um fundo que historicamente tem uma alta rentabilidade e tal, mas quase sempre está fechado para aplicação, né? Então, quando o Rafa fala dos fundos, das assets, né, elas captam dinheiro dos investidores, né? Através de divulgação em corretoras, divulgação em diversos veículos aí, muito diferentes, dependendo da estratégia. Os grandes bancos têm os seus próprios veículos, né, divulgação desse tipo de produto, e eles, através de um histórico ou, enfim, de outra estratégia de marketing que eles podem ter, alguns recorrem até a influenciadores, né, com o intuito de trazer o dinheiro do cliente e, através de uma estratégia de gestão, né, tentar bater muitas vezes aquele benchmark, né, aquela meta aí que eles têm para bater, né. E esse fundo, né, da Dynamo, né, chama Dynamo Cougar, né, ele abriu aí recentemente para novas aplicações. E, se eu não me engano, ele ficou aberto por 1 minuto e meio, uma coisa assim. Foi o tempo para ele conseguir captar tudo aquilo que ele precisava de recurso, viu, pessoal? O negócio foi bem rápido, né? Talvez aí o fato de ter uma distribuição bastante pulverizada pode ter ajudado, e claro, também o fundo tem um histórico aí que acaba atraindo bastante o pessoal, né? Mas esse fundo, assim como outros fundos, né, ele faz a compra, né, de ativos, de crédito, né, de equity ou eventualmente emissões, né, seja no mercado secundário, seja no mercado primário. Então, ela pode comprar a emissão que uma empresa faz, né, ou, por exemplo, captar bastante recurso para poder investir num determinado IPO, isso acontece bastante, e depois performar essa carteira, né? E aí, voltando para o sell side, viu, Marquinho? Né? Então, no caso de um IPO, por exemplo, o sell side é responsável aí por fazer todos os slides aí para tentar vender aquele IPO, né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho sobre como que é a dinâmica de trabalho dentro do sell side, né? Enfim, contar talvez um pouco da sua experiência, mas aquilo que você conhece da dinâmica do trabalho do sell side, o que o pessoal faz, o que precisa saber para atuar bem no sell side, acho que isso é muito importante. E aí eu tenho uma perguntinha capciosa aí para você, viu, Marquinha? O sell side vende produto, mesmo se o produto for muito ruim, enfim, tá a bola com você.
Ai, Habib, você só me deixa enrascada, né? Mas é isso, né? O sell side ele presta serviço, né? Então ele vende ali para o buy side, como o Rafa falou, o buy side é o dono do dinheiro, é o cliente, né? Então a gente está aqui para servir esse cliente. No seu site, eu acho que vale a pena dividir em duas partes assim, que são completamente diferentes, que é a parte do IB mesmo, então o Investment Bank é o pessoal que estrutura tudo. Eu acho que nem todo mundo até considera isso como seu site, eles consideram a parte. E a parte da corretora, que é feita lá o trading e a parte do research, tá? A parte do research, o Rafa já comentou um pouquinho como que é a estrutura do trabalho. Normalmente você tem um analista cobrindo algum setor, né? Então, vamos dar um exemplo, né? O setor de comida, né? E aí você tem lá um analista que cuida lá todo o setor de alimentos, né? E ele vai analisar o setor inteiro. Então, como que está a carne que está vindo, meu público-alvo, como que está distribuído, ou mais setores, né? Então, é tipo, eu cuido de alimentos e óleo e gás. Sei lá o que tem a ver, mas às vezes você encontra os analistas que cuidam aí de vários setores mesmo. E o objetivo do sell side é gerar relatórios, seja de compra ou de venda, e justamente munir, né, o buy side, munir os clientes, para que os clientes tomem a decisão. Né? E aí, Habib, teoricamente, a corretora, né, ela vai dar ali o posicionamento que ela achar, seja um posicionamento bom, seja um posicionamento ruim. Até porque a corretora, Habib, ela ganha pela compra e venda. Né? Qual que é a fonte de receita principal da corretora? É quando o cliente negocia lá as ações, negocia os títulos, e ela ganha corretagem um pequeno pedaço disso daí, né? E a gente falou no episódio passado, né? As taxas que a gente paga quando vai negociar os produtos. E aí, por isso, vale muito a pena, né, para a corretora, dar muito research, dá muita recomendação. Então, ó, Habib, estamos recomendando comprar essa ação, vender essa outra. Não, agora compra aquela outra que eu falei para você vender porque mudou o cenário. Enfim, a ideia é que o tempo inteiro esteja munindo o cliente de informação, mas quem toma a decisão no final é o cliente. Né? E aí, na corretora, a gente tem a parte do research, que é o pessoal que analisa, e você tem a parte do trading, efetivamente falando. Né, da realização dessas compras e vendas. Né? E aí você tem lá dentro da corretora várias áreas, várias subdivisões. Por exemplo, normalmente quem cuida de opções e outros derivativos é uma mesa única, separada do pessoal que cuida de futuros e separada do pessoal que cuida de ações. Né? Então, normalmente você tem essa estrutura numa corretora, né, para direcionar os produtos. Ou seja, a Bibi chega um cliente querendo comprar dólar futuro, ele vai direto para uma mesa especial, enquanto o cliente que quer comprar ações vai para outra mesa, né? Você subdivide isso daí. As ordens são sempre pegas pelo que a gente chama de front, né? Então, o front é o pessoal que tem um contato direto ali com o cliente, né? Então, a gente tem um front, o middle e o back. Né? O front é aquele cara que está lá fazendo as ordens, pegando a ordem do cliente. O middle é aquele que garante que deu tudo certo, normalmente a gente chama de ponta de mesa, na época do presencial, né? Então, existia uma mesa e tinha um cara ali na mesa para garantir que estava tudo certinho, e tem o back que fica arrumando os erros do front, não, tô brincando, fica consolidando ali toda a parada, é toda a estrutura que vem por trás, né? Pronto. Então, entrando mais a fundo dentro da área da corretora, do trade, como que funciona? Você é uma asset, né? Você está lá do buy side e você quer comprar, por exemplo, uma ação, né? Uma ação muito específica. Você vai ligar para o seu contato dentro da corretora, e esse cara é chamado de sales, o sales trader, né? E ele vai pegar a sua ordem. Ele vai falar, Rafa, quer dizer então que você quer comprar 1 milhão de ações da ação XYZ. Ótimo. O que ele vai fazer? O sales trader vai passar a informação para o trader, que efetivamente vai encontrar algum outro parceiro para vender essas ações que o Rafael quer comprar, ou até colocar ordem no mercado, ou seja, colocar aquela ordem na bolsa de valores
para que ela seja comprada, para que ela seja realizada. Pensei aí uma geral em relação ao que existe aí lá dentro da corretora, né, Habib? Muito bom, muito bom. Acho que deu para elaborar bastante aqui. Depois a gente volta para ver, na sua opinião, o que que um bom analista, né? O que que uma pessoa que está afim de entrar nessa área precisa aprender, né? Mas a gente volta lá. Agora eu vou passar para o Rafa, então, para elaborar um pouquinho mais também sobre o buy side, tá? Então, Rafa, vamos lá, manda bala. O buy side em geral ele tem uma vida um pouco melhor, assim, vamos dizer, um pouco mais tranquila do que o sell side, né? Porque é isso, como o sell side precisa gerar relacionamento, precisa estar toda hora estimulando o giro de carteiras, o volume de informações e relatórios que ele gera acaba sendo maior. Portanto, o número de horas e a pressão também em cima daquele trabalho se torna maior. O cara do buy side, ele é o dono do dinheiro, né? Então ele tem mais tempo ali para tomar as decisões, ele tem mais tempo para, enfim, fazer as avaliações, as análises que são necessárias, e está muito mais preocupado talvez com a própria qualidade do que ele está fazendo, com efetivamente uma pressão por volume de trabalho, uma pressão para ficar gerando muitos relatórios, né? Além do que, o analista de research que está do lado do buy side, ele tem uma relação muito próxima com o próprio gestor do fundo, é claro, e, portanto, isso gera algum tipo de entrosamento, né, no trabalho que é realizado. Portanto, sem dúvida nenhuma, quem busca, quem gosta desse trabalho de research, né, e busca um equilíbrio um pouco maior entre o que seria na vida profissional e vida pessoal, no lado do buy side você consegue encontrar isso com um pouco mais de facilidade. Ou seja, fazer um trabalho, né, que eventualmente você goste, fazer o trabalho de research, conhecer o setor, conhecer as empresas, mas estar do lado, né, do próprio dinheiro do tomador de decisão de alocação, e esse trabalho acaba sendo um pouco mais fácil, vamos dizer assim, né? Então, eu acho que essa sempre é a principal diferença, o principal ponto que eu enxerguei e que eu vejo, sim, os analistas de research, quando a gente compara, né, o sell side com o buy side, a gente identifica que realmente a rotina, o dia a dia de trabalho do lado do buy side é um pouquinho mais saudável, vamos dizer assim. Pois é, mas tem um desafio, né, Rafa, comercial do buy side, que é conseguir captar recurso, né? Então ele está do lado do dinheiro, mas ele precisa captar esse recurso primeiro, né? E esse acho que é um grande desafio do pessoal do buy side, você não acha? Quem capta o dinheiro, no caso do buy side, é normalmente uma área comercial, a distribuição, que esse trabalho não fica exatamente na mão do analista de research, né? Claro que uma boa performance, que indiretamente está atrelada ao trabalho do analista de research, na medida que se ele der bons insights, passar boas informações para o gestor, auxiliar na composição do portfólio, isso vai se refletir numa melhor performance. Claro, uma melhor performance ajuda na venda do produto, mas isso está implícito, né? Assim, você imagina, você parte do princípio que aquele analista de research é um cara competente, que vai fazer o trabalho dele, que dentro ali das condições, o fundo vai entregar uma performance esperada e adequada àquela configuração, né? Porque também você citou a Dynamo é uma asset independente. É diferente um pouco a maneira que você se consolida como uma asset independente ou vende um fundo numa asset independente quando você compara com o Itaú da vida, por exemplo, que obviamente tem uma bandeira fortíssima, uma rede de distribuição gigante via agência, via o próprio IB do banco. Então, no final do dia, o trabalho da venda ou captação está muito mais ligado à força de distribuição, efetivamente, e também a movimentos de mercado, né? Então, por exemplo, quando as taxas de juros caíram muito, é claro que os fundos de equity ganharam mais apelo, então fica mais fácil de vender, mas isso também não é tanto, é uma coisa que o analista de research não controla, né? Assim como agora as taxas de juros estão super altas, é mais fácil captar nos fundos de crédito. A gente tem que levar em consideração também competição entre as corretoras, né? No caso, as corretoras que distribuem os produtos mais diversos na plataforma aberta, e os próprios produtos dos grandes bancos, que pode ter influência também na captação, mas tudo isso não está diretamente ligado
ao trabalho do analista de research, né? Então, ele acaba tendo pouca influência sobre a captação de recursos. Assim, boa. A distribuição acaba tendo muita importância, né? Inclusive para os grandes bancos, né? As assets dos grandes bancos, elas acabam se apoiando muito nos gerentes de relacionamento também, né? Além, claro, dos grandes clientes, quando a gente fala, por exemplo, de private banking, né? O pessoal que tem bastante recurso, que acaba dando volume para essas assets. E no caso das independentes, né? Hoje em dia, acabam ancorando bastante na figura do agente autônomo, que também a gente já falou sobre isso aqui, né? Como que os agentes autônomos ganham dinheiro, os gerentes de relacionamento e eventuais conflitos de interesse que podem existir, né? E aí, voltando para o Marquinho, então, na sua visão aqui, para a gente encaminhar para o fechamento, o que que uma pessoa que vai atuar lá no sell side, desculpa, ou seja, vai vender os projetos, vai vender uma determinada ação ou um produto de crédito, alguma coisa para um grande cliente, né? Seja uma asset interna, externa ou qualquer grande cliente, o que essa pessoa precisa aprender para desempenhar bem, para poder ser aprovada ou aprovado no processo seletivo, enfim. Conta aí a sua visão. Legal. Se você está aí no processo seletivo, é importante, uma primeira vaga, é importante demonstrar primeiro a vontade de aprender, tá? Porque por mais que você estude, talvez o que você vai encontrar lá seja novo, e a energia e disposição para trabalhar, né? Então, você tem essas duas coisas, você consegue. Existem maneiras de você aumentar as suas chances, né? Estudando para conseguir entrar, com certeza, né? E aí a gente tem diversos cursos. Um que eu sempre recomendo é o GFP, para quem quer trabalhar no mercado financeiro. Mas eu não sei qual que é a opinião do Rafa, eu sempre recomendo fazer o GBP, o de Business, né, antes do de finanças, né, te dá uma visão melhor do business, porque afinal o mercado financeiro nada mais é do que um dos mercados intermediadores entre o mercado da economia real, né? Então, você tem lá uma empresa que está precisando de caixa para produzir hambúrguer, né? E aí, putz, como que isso se linka aqui e o mercado financeiro consegue ajudar a empresa a continuar produzindo hambúrgueres ou não, né? Então é muito importante esse entendimento que o General Business Program, né, que é o curso aqui da BTC, dá de entendimento do business, de negócios, além de desenvolver muitas das coisas que são importantes para o processo seletivo, né? Então toda a parte de soft skills, de negociação, comunicação, e o GFP é a parte mais técnica do mercado financeiro mesmo, né? Então você aprende lá tudo isso que a gente falou aqui hoje com muito mais detalhe. Então você já chega jogando, né? Já começa o jogo jogando. Para aqueles que são mais ambiciosos em relação a estudo, o melhor certificado do mercado financeiro, e aí, mas sabe, bem depende do sell side, se é buy side, se é IB, asset, é o CFA, né? O CFA é realmente hoje, eu vejo como o maior selo de qualidade em relação à certificação no mundo, tá? Não só no Brasil, mas no mundo. São 3 provas em inglês, uma por ano, e são pouquíssimas as pessoas que detêm esse certificado, esse selo, né? Aqui na nossa bancada a gente tem uma pessoa que tem esse selo, né? O mestre Rafa, né? Ele é CFA e ele sabe o que está falando. Por isso que ele está aqui, né? Técnico. Mas, Rafa, você daria outro conselho para a galera? Para quem quer entrar nessa área, assim, eu sempre falo que as melhores portas, né, porque são áreas muito concorridas, as melhores portas para você conseguir entrar nessas áreas é sempre estágio trainee, né? Depois fica um pouco mais difícil. Ou, eventualmente, e aí não necessariamente nessas áreas, claro, se você entrar direto na área é mais fácil, mas se você está em outras áreas dentro do banco, você eventualmente consegue fazer uma migração interna também. Agora, quem começa uma carreira fora, né, sei lá, na indústria, em consultoria, para depois migrar para começar um trabalho de research fica muito mais difícil, muito mais complicado, né? Existe uma escassez dessas vagas, além do que você tem uma série de outras características, vamos dizer assim, exógenas, né, coisas que você não controla tanto, que é o fato, por exemplo, dos bancos sempre buscarem realocações internas para diminuição de custos, que é o fato dos bancos sempre buscarem também movimentações internas por conta de já conhecer os funcionários, de já saber o perfil, já ter um histórico. Então,
é sempre muito difícil você conseguir acessar uma vaga nessas áreas que são muito, obviamente, demandadas e concorridas, né? E aí, como se preparar, então, para aumentar as chances de ser aprovado num programa de estágio ou num programa de trainees? Além, óbvio, do interesse, o que se traduz na leitura de livros, na busca de informação hoje via, sei lá, podcasts, alguns autores, né, algumas pessoas que estão também sempre trazendo conteúdo nas mídias digitais, que é uma coisa recente relativamente, ou seja, no passado essa possibilidade não existia, hoje cada vez mais. Você busca isso e obviamente, se forma, né, muito com base nessa informação, que é uma informação gratuita. Além disso, obviamente, os cursos, particularmente aqui na BTC, né, a gente tem o GFP que você comentou, que inclusive é um curso cujos ex-alunos, muitos deles hoje estão em vagas muito concorridas do mercado, em grandes instituições financeiras, a gente tem uma série de exemplos, mas também o Value Investing, né, que é até um curso mais direcionado ou diretamente linkado à atividade de research, mas no qual a gente ensina a fazer o trabalho de research, só que aí, de acordo com as ideias e a filosofia do Value Invest, que é um curso também muito, muito interessante para quem gosta do tema, para quem se interessa pelo assunto. A gente acabou de formar uma turma agora em janeiro. As certificações, sem dúvida nenhuma também, né? As certificações, se alguém chega com um CFA Level 1 aprovado, ou, sei lá, um CGA, alguns módulos do CGA, isso já demonstra interesse, além do que auxilia na formação também, né? Nessa trajetória de acúmulo de conhecimento. Então, as certificações também ajudam bastante. E aí, acho que a gente mais ou menos fecha, né? Porque essas são as principais maneiras de você realmente se preparar e buscar conhecimento, buscar um diferencial na hora de pleitear essas vagas, na hora da entrevista, né? Sentar na frente do seu entrevistador e realmente mostrar que você gosta daquele tema, que você tem um conhecimento que é é diferente, ou que você tem diferenciais de conhecimento em relação a quem está competindo com você por aquela vaga. Tudo isso aumenta bastante a chance da conquista de um espaço, vamos dizer assim, dentro dessas áreas e, né, para fazer o trabalho como analista ou no buy side ou no sell side. Pois é, e aqui a gente está falando de algumas das posições mais concorridas dentro do mercado financeiro e que mais bem remuneram, né? Então, ou que melhor remuneram, né? Talvez seja melhor. Enfim, mas são áreas muito interessantes para quem está em início de carreira, né? Para se desenvolver de forma acelerada, é bem legal, e muitos dos nossos ex-alunos entram nessas áreas, e aí depois, né, depois de anos aí, a pessoa pode definir continuar nessa carreira, eventualmente mudar. Muita gente acaba saindo do sell side, indo para o buy side. Algumas pessoas fazem o caminho contrário, né, como foi o caso da Dani, que é uma instrutora nossa, que inclusive tem um papo que eu gravei com ela já faz um tempinho, você pode procurar, né, ela conta um pouquinho da carreira. Hoje ela está como Head de Research na XP, né? Acho que vale a pena conhecer um pouco da carreira dela, um pouco desviada, mas ela dá muitas dicas também. Mas acho que aqui a gente já fechou com uma série de pontos muito importantes para fortalecer as chances, né, de você que está ouvindo aqui poder atuar dentro dessas áreas. Então, acho que a gente pode ir para o final aqui. Marquinhos, se você quiser deixar um recado final para o pessoal, agradecer, o microfone está com você. É só agradecer mesmo, mas Habib, e até o próximo BTC Money. Valeu, mestre Marquinho, Rafa, muito obrigado de novo também. Eu que agradeço, pessoal. Um grande abraço e até a próxima BTC Money. Muito bom, obrigado, pessoal, você que acompanha a gente até agora, pelo interesse e pela paciência. A gente se vê então na próxima semana. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.